Você já parou para pensar? O que Naruto tem a ver com a Bíblia? Será que existem lições que podemos encontrar na Bíblia e também nesse desenho famoso? E olha, eu sei, alguns vão dizer: ei, não chama de desenho, é anime. Mas a verdade é que muita gente nem sabe o que esse termo significa. Então fica tranquilo, porque o importante aqui não é a palavra que a gente usa, mas a mensagem que está por trás. E se esse assunto chamou a sua atenção, fica comigo até o final desse vídeo, porque juntos vamos descobrir algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Deixa eu me explicar melhor. Eu conheci Naruto há muitos anos, quando meu filho ainda era pequeno. Enquanto ele almoçava e esperava a perua escolar, esse anime passava na TV. E às vezes, quando eu estava em casa, acabava assistindo com ele. E sabe, isso me traz uma lembrança boa. Momentos que não voltam mais, mas que ficam guardados aqui dentro. Momentos simples, mas que têm um peso enorme quando olhamos para trás. Mas aí você pode estar pensando: tá, mas de onde surgiu essa ideia de ligar Naruto com a Bíblia? Ontem mesmo, enquanto eu cortava o cabelo, conversa vai, conversa vem, alguém comentou sobre anime. E é curioso, quando falamos de anime, parece que automaticamente pensamos em Naruto, um clássico que marcou gerações. Naruto. Por que fez aquilo nos rostos dos Hokage? E naquele momento eu pensei: será que existe de fato uma ponte entre esses dois mundos? Será que a história de um garoto rejeitado pela vila pode carregar lições profundas que se conectam diretamente com a palavra de Deus? E foi assim que nasceu esse vídeo. Não apenas como um comparativo divertido, mas como uma jornada. Uma jornada que pode nos ensinar muito sobre dor, esperança, redenção e propósito. Lá, tá vendo ele? É ele? Eu ouvi dizer que foi o único reprovado. Bem feito pra ele. Agora, antes de mergulharmos nesses paralelos, eu quero que você imagine algo comigo. Imagine crescer sozinho, ignorado, temido, julgado por algo que você não fez. Imagine acordar todos os dias com fome, não só de comida, mas de atenção, de amor, de aceitação. Esse é Naruto Uzumaki, um garoto órfão, rejeitado pela própria vila que jurou proteger, chamado de monstro, carregando dentro de si uma fera que ele não pediu para ter. Mas o que mais impressiona nessa história não é a dor, é o que ele fez com ela. Galera, antes de continuarmos, peço que se inscrevam, é rápido e nos motiva a fazermos vídeos cada vez melhores. Naruto nasceu com um selo, uma marca que o ligava a uma criatura destrutiva, a raposa de 9 caudas. Por isso foi temido, evitado, odiado. Mas ele não deixou esse selo definir quem ele seria. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. A Bíblia fala de redenção, de um Deus que pega o quebrado e reconstrói, que pega o desprezado e chama de filho. Você não precisa ser o rótulo que colocaram em você. Não precisa repetir os erros do seu passado. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. E você, vai continuar sendo escravo do que te disseram? Ou vai deixar Deus reescrever sua história? Sasuke traiu Naruto, abandonou os amigos, tentou matá-lo repetidas vezes. E ainda assim, Naruto não desistiu dele. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mundo ensina a se vingar, Jesus ensina a perdoar. Naruto sabia que a única forma de salvar Sasuke não era com ódio, era continuar acreditando, continuar amando, mesmo ferido, mesmo rejeitado. E você, tem alguém que te machucou? Não é fácil, eu sei,
Mas é nesse momento que você deixa de ser menino e começa a ser homem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Teste final será sobre o jutsu de clonagem. Essa é a minha pior técnica. Puxa vida, eu nunca vou passar. Naruto era o pior da turma. Tirava as piores notas. Era zoado. Nunca foi escolhido primeiro. Mas tinha uma coisa que o diferenciava. Ele não desistia. Jutsu de clonagem! A tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Não é o talento que te faz crescer, é a disciplina. Não é o dom, é a decisão de continuar, mesmo quando tudo te diz para parar. Não se cansem de fazer o bem, pois no tempo certo colherão. Você não precisa ser o mais rápido, só precisa continuar andando. O que te define não é a queda, é quantas vezes você levanta. Jiraiya morreu sozinho. Itachi sacrificou tudo, até sua própria família, para impedir uma guerra. Minato, o pai de Naruto, se sacrificou para salvar a vila e seu próprio filho. Todos tinham algo em comum. Entenderam que a vida deles não era só sobre eles. Ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos amigos. Ser homem é carregar peso que ninguém vê. É renunciar privilégios para proteger os que ama. A Bíblia chama isso de cruz. O mundo chama de fraqueza. Mas Deus chama de amor. Nagato, o Pain, perdeu tudo e virou monstro. Naruto também perdeu tudo, mas escolheu ser herói. O que te aconteceu pode ser a razão do seu colapso ou do seu crescimento. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode usar a dor para se esconder ou para ser forjado. A dor não vai embora sozinha, mas nas mãos de Deus ela vira caminho. Jamais fraqueja! O nome dele é Naruto Uzumaki. Coragem não é ausência de medo. É agir mesmo quando as pernas tremem, quando o coração dispara e quando a mente grita para desistir. Naruto sabia o que era sentir medo. Diante de inimigos muito mais fortes, diante da solidão, diante da rejeição, o medo sempre estava lá. Mas a cada passo, ele descobriu que coragem é dar o próximo movimento, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Todos sentiram medo, seus amigos, seus mestres, até os maiores heróis da história. Mas ninguém pode te deter. Se você escolher continuar, ainda que frágil, ainda que inseguro. A palavra de Deus nos lembra disso. Sê forte e corajoso. O Senhor, teu Deus, está contigo. Não se trata de não temer. Trata-se de confiar em quem caminha ao seu lado, mesmo no vale mais escuro. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Naruto é mais do que um anime. É uma jornada, uma transformação. De rejeitado a reconhecido, de quebrado a líder, de órfão a pai. Mas existe algo importante que eu preciso te dizer. Naruto tem sim algumas pontes com a palavra de Deus. Dá para tirar lições sobre redenção, coragem, perdão e sacrifício. Mas nem tudo que há nesse anime é louvável à luz da Bíblia. E é aí que precisamos ter discernimento. Porque o verdadeiro exemplo, aquele que nunca falhou, não está em um personagem de ficção, mas em Jesus. Então, não se inspire em desenhos, heróis ou histórias. Se inspire em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas e você?
Você vai continuar só assistindo histórias ou vai viver a sua? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez hoje você esteja cansado de lutar sozinho, cansado de carregar feridas, rejeição, medos e dores que parecem nunca passar. Mas a força que você precisa não vem de um anime, nem de uma inspiração qualquer. A força verdadeira vem de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração agora. Ele não traz apenas a solução para os seus problemas. Ele traz algo muito maior, a salvação. Se você abrir o coração, ele promete entrar. Promete estar contigo. Promete transformar a sua dor em esperança e a sua fraqueza em força. Você pode continuar tentando sozinho, ou pode deixar Jesus segurar a sua mão. Porque a maior vitória não é se tornar um herói diante dos homens, mas se tornar filho de Deus, salvo e amado por toda a eternidade. Obrigado por assistir. Peço que se inscreva, para que essa mensagem alcance mais pessoas. Junte-se a nós nessa jornada de fé. Curta, compartilhe e que Deus te abençoe.